Aleluia. A igreja pode se assentar. Eu saúdo a igreja nesta noite com a paz do Senhor. Amém? Eu sou grata a Deus por estarmos neste lugar. Porque nós sabemos que este não é outro lugar senão a casa de Deus. Lugar onde desde o primeiro segundo em que nós nos adentramos aqui, nós podemos ouvir Deus falar aos nossos corações. Não é à toa que o salmista disse, olha, não existe lugar melhor para nós estarmos a não ser na presença de Deus, a não sermos diante daquele que tem a resposta para as nossas vidas, a não ser diante daquele que morreu por nós na cruz, que nos chamou, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu agradeço à irmã que nos convidou para estarmos aqui nesta noite, e nesses minutos que nós temos, nós iremos meditar na palavra do Senhor, porque aí não é inegável que Deus ele já tem falado conosco. É inegável a presença dele batendo nos nossos corações, o som do Espírito Santo nos abraçando nesta noite. E nesse momento em que nós vamos meditar na palavra de Deus, eu quero que você esteja atento para ouvir a voz do Espírito Santo, porque com certeza ele ainda tem mais para falar aos nossos corações. De maneira nenhuma nós iremos sair desta noite da mesma maneira como nós adentramos, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que é sensível, mas nós precisamos estar com o nosso coração e com a nossa vida dizendo, Senhor, encontre em mim, Senhor, um verdadeiro adorador. Eu estou aqui, Senhor, eu me entrego diante de Ti. E eu quero, Senhor, ser sensível para ouvir a Tua voz. Eu quero ser sensível, Senhor, para ouvir aquilo que Tu tens para continuar falando comigo nesta noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Esta foi a mensagem que Deus ele colocou no meu coração. Eu estava meditando em uma passagem para trazer aos nossos corações nesta noite. E essa foi a passagem da qual Deus colocou no meu coração. Confesso que por um momento eu falei, Senhor, mas eu gostaria de outra passagem, mas nós somos criatura. Deus é quem é o Criador de todas as coisas. Quem somos nós para escolher aquilo que nós iremos falar? Porque você é de Deus, a casa é dele. Nós somos povo dele, é ele quem fala, é ele quem dirige, é ele quem conduz as nossas vidas. E a palavra do Senhor lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, ela fala, olha, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, da medula, e ela apta para discernir as intenções do coração e as intenções da mente. Então, quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós estamos diante de uma palavra viva, não é uma letra morta, não é um livro antigo, mas é a palavra de Deus que nos traz direção, que nos traz consolo, mas que quando necessário também nos traz correção, mas ela fala diretamente ao nosso presente, ao nosso coração. E em Hebreus aqui ele fala, olha, a palavra de Deus ela é eficaz, porque ela traz e surte os seus resultados na nossa vida. Ela fere o pecado, mas ela traz a cura e a libertação para a nossa alma. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38, diz-nos assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual
não lhe será tirada. Uma das irmãs que nos antecedeu leu justamente em Filipenses, que fala: não andeis inquietos. E é justamente essa passagem que o Senhor ele colocou no meu coração essa noite. E eu creio que a palavra sempre tem um destinatário certo. Sempre tem aquele a quem está necessitando ouvir, porque a palavra de Deus jamais volta para si vazia. E quando eu estava meditando nessa palavra, a frase que eu quero trazer para a nossa fixação nesta noite é: como fazer a escolha certa. Todos os dias nós somos submetidos a escolhas em que nós temos que decidir em ir ou ficar, em fazer ou não fazer. Então, constantemente nós estamos diante de escolhas. E quando eu olho aqui para essa passagem, nós encontramos 3 figuras principais: Marta, Maria e Jesus. E qual era o cenário dessa situação? A Bíblia nos fala que Jesus ele estava indo a caminho de Jerusalém. E quando ele estava indo a caminho de Jerusalém, ele passou por Betânia. E na cidade de Betânia havia essa família, a qual Jesus muito amava, por Marta, Maria e seu irmão Lázaro. E quando Jesus então estava passando por ali, a Bíblia nos fala que nesse cenário, na aldeia, na pequena aldeia de Betânia, Jesus adentra na família. Jesus adentra ali na casa de Marta. A anfitriã do momento era Marta. E quando nós olhamos, hoje é um culto de irmãs, quando nós olhamos para o livro de Lucas, nós vemos que Lucas é considerado como o evangelho das mulheres. Traz relatos de muitas mulheres, de Ana, de Isabel, Marta, Maria, e muitas mulheres que ajudaram ali no ministério de Jesus. E quando nós olhamos para esse cenário, nós vemos que, como que a mulher era vista naquela época? A mulher não era como nós vemos atualmente, que trabalha, sai para trabalhar, não. Mas a mulher tinha restrições, a mulher ela não tinha participação ativa na sociedade. A mulher era tida como propriedade do pai e depois ela era tida como propriedade do marido. Não tinha participação política e a mulher também ela não podia ficar aprendendo com os mestres naquela época. E Jesus, nesse cenário, ele chega ali na casa de 2 mulheres e de Lázaro. A importância das mulheres na obra de Deus, de nós nos dispormos para fazer aquilo que Deus entregou para nós fazermos, de nós não nos recuarmos e dizermos: Senhor, por mais pequena que eu seja, Deus, por mais, Senhor, aleluia, que muitas vezes eu sinta que eu não seja capaz, mas que a tua capacidade esteja na minha frente, que o teu poderio, que a tua graça esteja comigo e me faça prosseguir durante toda a minha trajetória. E ali naquele momento, quando Jesus adentra ali na casa de Marta, Jesus, o mestre dos mestres, estava bem ali à sua frente. E quando é que ela poderia ter essa oportunidade novamente? Quando é que ela poderia novamente ali estar frente a frente com Jesus, sendo que as mulheres não podiam aprender nas sinagogas, deviam ficar restritas em seus afazeres. Mas nós vemos que essa mulher, ela toma uma atitude inusitada. Ela toma uma atitude de falar: eu não vou deixar essa oportunidade passar. Eu não vou perder essa oportunidade de estar frente a frente com o mestre e de aprender com ele. Imagine, mãe, que tem um filho aqui, quando é o aniversário do filho, aí prepara todos os preparativos de aniversário, contrata o lugar, faz a decoração, faz os convites, compra roupa para a criança. Chega o dia do aniversário, muitos convidados, a mãe já cansada de ter se esforçado tanto por aquele evento, começa a receber os convidados e o filho aniversariante ali brincando, festejando. Aí no final da festa, a mãe chega para o filho e fala: filho, você gostou dessa festa que eu preparei para você?
Aí aquela criança olha para a mãe e fala: mãe, eu gostei da festa, mas a senhora não teve tempo para ficar comigo. E o que eu quero fazer nesse comparativo é que quando Jesus estava ali na casa de Marta, ele era o personagem principal. Marta teve Jesus como aniversariante naquele momento, que deveria receber toda a atenção, que deveria ter o seu olhar, o seu tempo voltado inteiramente para ele. E a primeira pessoa que eu quero meditar com você nesta noite é a personagem, a personalidade de Marta. Quando nós olhamos para esse cenário, nós vemos que Marta mostra para nós o perigo de um coração agitado, o perigo de um coração distraído, de um coração ansioso, de um coração preocupado. O primeiro adjetivo que Jesus usa ali para Marta é dizer: olha, Marta, você tem estado distraída com muitos serviços. Maria, ela sentou-se ali aos pés de Jesus para aproveitar a oportunidade que ela estava tendo de estar ao lado, de estar diante do mestre. Mas pelo contrário, Marta não. A Bíblia fala que Marta, ela estava com o coração distraído, com o coração preocupado. Ao mesmo tempo que nós vemos ela como uma mulher ativa, como uma mulher de ação, em movimento, querendo fazer as coisas, querendo com que as coisas acontecessem, fazendo aquilo que era culturalmente aceito. Marta estava escolhendo acolher e servir. Mas até o momento, quando nós lemos aqui na palavra de Deus, em que, quem sabe, ela olha e vê lá Maria assentada aos pés de Jesus, o tempo todo ouvindo os ensinamentos de Jesus, e ela ali preocupada em servir o jantar. Imagina para nós, no mínimo, ela estava recebendo ali na sua casa umas 13 pessoas, se nós formos olhar para Jesus e os 12 discípulos. Ela estava ali, quem sabe, preparando a refeição, preocupada em servir, preocupada em acolher, preocupada em oferecer alguma coisa para aqueles homens. E enquanto isso, Maria só tinha uma preocupação: estar no lugar mais alto que ela poderia estar, que é aos pés de Jesus, que é aos pés daquele que poderia lhe oferecer alguma coisa. Mas até o momento em que Marta, ela não se contém, e aí, diante daquela situação, ela fala: olha, eu vou reclamar diretamente para Jesus. Quem sabe, naquele momento, Marta, ela poderia ter pensado: olha, eu vou falar com a autoridade, vou falar com Jesus. Jesus vai repreender Maria, que está lá sentada aos pés dele, sem fazer nada, e vai mandar ela vir aqui para me ajudar. Isso era na visão dela, no pensamento dela. Porque a visão de Jesus para aquele cenário era totalmente diferente do que ela estava pensando. Porque aquilo que nós vemos muitas vezes não é aquilo que Deus está vendo. Quem somos nós para apontar sobre a vida de um irmão? Quem somos nós para falar a respeito da vida de outros, se não for pela direção e pelo discernimento, e porque o Espírito Santo de Deus mandou? Todos nós temos as nossas limitações, mas existe um acima de todos, que tem o poder para restaurar, para pegar aquele vaso que muitas vezes possa estar quebrado, trincado, mas Deus pega nas mãos do oleiro, ele reconstrói e faz um vaso novo e perfeito novamente. Tudo porque ele é Deus, e como Deus ele faz, como Deus ele desfaz também, mas como Deus ele refaz novamente e coloca de pé, simplesmente porque ele é Deus e age como bem lhe convém, age como bem lhe convier.
E ali naquele momento, Marta, ela chega diante de Jesus e fala: mas Senhor, tu não te importas. É como se fosse uma criança. Em casa eu tenho mais de 2 e sempre tem um outro. Mãe, mas a senhora não se importa que ele está lá brincando e eu tenho que lavar a louça? E Marta fez a mesma coisa com Jesus, falou: Senhor, tu não te importa que eu estou aqui atarefada, ocupada, fazendo tudo da casa, e Maria está aí só aos teus pés te ouvindo. Quem sabe Marta esperava que Jesus dissesse: olha Maria, levanta daí e vai ajudar a Marta. Mas nós vamos ver que a resposta de Jesus para ela foi: olha, Marta, Marta, como um tom de carinho, como um tom de acolhimento, dizendo: olha Marta, tu estás ansiosa, tu estás afadigada com muitas coisas. E nós estamos vivendo em um mundo em que tudo é imediato, no mundo do imediatismo, onde se quer tudo para já, imediatamente. Mas nós temos que muitas vezes aprender. Às vezes Deus de imediato Ele pode nos falar sim. Às vezes Deus pode falar não. Mas muitas vezes o Senhor pode nos falar: espera, porque este ainda não é o momento de eu agir. Quando Deus nos fala assim, nós falamos: Deus, eu te agradeço, obrigado, Pai. Mas muitas vezes, quando Deus nos fala espera, nós começamos a questionar: mas Senhor, eu tenho te servido, eu tenho te buscado, e por que eu tenho estado, Senhor, nessa espera? Mas Deus é aquele que sabe o momento certo de intervir, o momento certo de vir com aquilo que nós realmente precisamos, porque muitas vezes nem nós mesmos sabemos aquilo que é o melhor para nós. Mas existe um Deus que conhece todas as coisas e que sempre sabe aquilo que é melhor para as nossas vidas. E naquele momento, Jesus ele dá uma ênfase ao chamar a Marta e fala: Marta, Marta. E nesse momento, quem sabe Jesus fala: Marta, Marta, não sabe, Marta, de nada, não está sabendo fazer a escolha certa. Está fazendo, se abdicando de algo, acreditando que está tomando as escolhas certas, mas muitas vezes pode ter escolhas melhores que você está deixando de lado, sem a minha direção, sem o meu direcionamento. E nesse momento nós vemos que Jesus ele ainda usa mais 2 adjetivos para a vida de Marta, e ele diz: olha Marta, você está ansiosa. O Brasil hoje está sendo considerado como um dos países mais ansiosos em termos globais. Nunca se viu tantas pessoas com transtorno de ansiedade, com diagnóstico de ansiedade, com inquietação, com aflição, sofrendo antecipadamente. E é esse rótulo que nesse momento Jesus atribui ali para a vida de Marta. E ele usa mais um adjetivo dizendo: olha, você está afadigada. Afadigada quer dizer você está cansada, Marta. Você está esgotada. Você tem apenas 2 mãos e está querendo fazer tudo como se tivesse 4 mãos. Para um pouco, Marta, para me ouvir. Para um pouco para dar importância que neste momento eu estou aqui na sua casa, Marta. Para um pouco para me ouvir. Porque você não sabe até quando você me terá convosco. Jesus sabia que ele estava indo para Jerusalém e que as autoridades já estavam tramando contra a sua vida. Estavam tramando, ele sabia que já estava próximo o caminho da cruz, mas naquele momento ele estava disponível. E a partir do momento em que Jesus Cristo morreu e ressuscitou na cruz, ele se encontra disponível para mim e para a tua vida 24 horas por dia. A cada momento que nós quisermos, nós temos Jesus ali bem presente conosco. Basta nós simplesmente dobrarmos os nossos joelhos, ou de pé onde nós estivermos, nós dissermos: Senhor, nesse momento, Pai, eu quero falar contigo. Neste momento eu quero, Senhor, tirar todas as distrações que existem ao meu lado para simplesmente falar contigo.
Mas nós estamos vivendo em um mundo tão agitado, em que as distrações têm tomado o nosso tempo e não têm nos deixado tempo para buscar ao Senhor. Não é que tem tirado o nosso tempo, mas é que nós temos definido as prioridades erradas. Porque uma frase que eu aprendi desde pequena e eu carrego comigo é: nós disponibilizamos o nosso tempo conforme as nossas prioridades. Se for prioridade minha buscar ao Senhor, não importa o dia cansativo, não importa o dia fadigado, mas eu vou me dispor e vou falar: Senhor, este momento eu reservo para unicamente estar entre eu e Ti. Nesse momento eu me reservo para estar unicamente disposta para ouvir a Tua voz. Porque com a correria dos dias a dias, se nós formos falar, eu vou esperar ter tempo, eu vou esperar um tempinho. Não, Deus, Ele não quer aquilo que nos sobra. Deus, Ele quer o nosso melhor. Deus quer que nós reservemos tempo e falamos: Deus, este é o momento em que eu vou me colocar na Tua presença para ouvir a Tua voz, para poder, Senhor, sentir aquilo, receber aquilo que Tu tens para me ofertar, para receber aquilo, Senhor, que Tu tens para me direcionar, porque muitas vezes tomamos atitudes erradas, porque agimos segundo a nossa própria vontade, e não pedimos antecipadamente qual é a direção que Deus quer nos levar, qual é o caminho que Ele quer que nós sigamos. Mas que nessa noite nós possamos dizer: Senhor, me ensina, Senhor. Me ensina a cada dia, Senhor, a ouvir a Tua voz. Me ensina, Senhor, a ser como uma criança diante do Pai que fala: eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor, do Teu apoio. Eu preciso do Teu auxílio. Eu preciso que Tu me instrua para que eu saiba qual caminho eu devo seguir. E essa é a situação de Marta. Ela estava tão preocupada em fazer que se esqueceu de estar ali como Maria, aos pés de Jesus. Mas quando nós olhamos para Maria, nós vemos que ela foi contra a cultura da época. Se nós fôssemos olhar para a cultura da época, era para ela estar cuidando dos afazeres, para servir, para estar apoiando, e não ali aos pés, como os demais. Aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos do Mestre. Mas se trata de escolhas, de decisões que nós temos que tomar todos os dias na nossa vida. E ela estava ali então, Maria, no melhor lugar onde ela poderia estar naquele momento. E quando nós olhamos para esse cenário, nós vemos que a resposta de Jesus, em Lucas 10, no versículo 42, fala: olha, uma só é necessária, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A resposta de Jesus naquele momento estava falando sobre prioridades. Jesus não estava ali desvalorizando a ação de Marta. Jesus não estava ali desvalorizando a atitude de Marta. Ele só estava corrigindo a escala de valores de Marta. Mas quando ele ali elogia Maria, falando que Maria escolheu a boa parte, ele estava dizendo: olha, Maria, ela não escolheu o glamour, mas ela escolheu ter intimidade comigo. Maria, ela não está escolhendo aqui o palco, mas ela está escolhendo nesse momento estar aqui aos meus pés me ouvindo. Maria não estava ali escolhendo o holofote, mas ela estava escolhendo a presença. E nessa noite Jesus, ele não está me dizendo e nem dizendo para você que nós temos que escolher entre servir ou adorar. Jesus não está dizendo que, olha, ou você me serve ou você me adora, não. Jesus está dizendo que é possível servir, mas prioritariamente é necessário adorar. Adorar e também servir.
Porque o erro de Marta não foi em servir, mas o erro dela foi em se distrair. E nunca vemos um mundo tão distraído, onde muitas vezes a pessoa ela vai orar, mas ela leva o celular do lado com as notificações. Quando nós vamos orar, nós temos que se desligar de tudo nessa terra. Imagine você estar falando com Jesus numa conversa, aí a notificação chega, você para, aí você volta, se distrai o tempo todo. Distrações, é isso que nós precisamos tirar das nossas vidas, para ter um genuíno compromisso com Deus. E que nessa noite possa ficar no nosso coração, de que Maria ela fez a escolha certa, porque ela entendeu que a voz de Jesus é mais importante do que qualquer tarefa. Que nós saiamos nessa noite só com essa frase, eu já vou estar feliz de que a voz de Jesus é mais importante do que qualquer coisa que eu tenha para fazer na minha vida. Quem sabe você já pode ter se sentido afadigado, cansada, como Marta estava. Mas hoje Deus ele nos convida a agirmos como Maria, a termos a postura de Maria. Muitas vezes é preciso parar. É preciso sentar e é preciso ouvir. E Deus nesta noite ele nos pergunta: você tem tempo para mim? Você tem dedicado o seu melhor para mim? Você tem dedicado o seu melhor para me buscar? Você tem dedicado o seu melhor para me servir? Como fazer a escolha certa, né? Como que eu posso fazer as escolhas certas para a minha vida se eu ando distraída com tantas coisas, com tantos afazeres, com tantas desculpas? Mas diante de Deus não há desculpas. Diante de Deus não há subterfúgios. E que você fique com esta frase no teu coração: você tem tempo para mim. Porque eu tenho certeza de uma coisa, que a receita infalível é nós estarmos aos pés de Jesus, ouvirmos a sua voz e dizermos: Senhor, ensina-me, Senhor, a cada dia a te servir. Ensina-me a cada dia a te oferecer o meu melhor. Ensina-me a cada dia a ser, Senhor, um instrumento pela qual tu me chamaste, para que eu esteja nesse mundo, não para ser apenas um, mas que eu possa fazer a diferença e ser, Senhor, espelho e refletir a tua glória. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.